Estamos expondo, acompanhando e chama a sua atenção para caminhar com a gente nas quintas mensagens sobre a vida de Elias. A minha conta deve dar até perto aí do final do ano. Hebreus a gente vai um pouco mais longe. É uma carta extraordinária. Tudo aquilo que a gente cantou aqui a respeito de Cristo, da sua supremacia, da sua superioridade, da sua exclusividade, da sua magnificência, da sua grandiloquência, do seu poder. Hebreus trabalha com todos esses conceitos. A carta pode ser dividida em 3 porções principais. Você que gosta de pensar na estrutura de um livro da Bíblia ou de uma carta, no nosso caso como um todo, capítulo 1, versículo 1 até 4, versículo 13, nós temos a superioridade da pessoa de Cristo. Tá? Não é exatamente esse ponto, pode deixar na tela principal, Mateus. Estou fazendo a estrutura do livro. Capítulo 1, 1 até 4, 13, a superioridade da pessoa de Cristo. Cristo é superior, porque Ele é o esplendor, resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Está lá no versículo 3 do capítulo 1. Depois o autor vai trabalhar com a ideia de Cristo sendo superior em sua pessoa aos anjos. E aí domingo passado, se você esteve aqui, você ouviu a primeira parte da mensagem. Jesus é mais do que os anjos. E hoje você vai ver a segunda e última parte, no capítulo 2. Depois no capítulo 3, querendo Deus e Jesus não voltando antes, nós vamos acompanhar junto com o autor, Cristo é superior a Moisés. E depois no capítulo 4, até o versículo 13, Cristo é superior a Josué. E aí nós vamos prosseguir então as demais 2 porções do livro. 4, 14 a 10, 18, Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. Porque ele, vindo da tribo de Judá, não poderia ser sacerdote oficial, porque o sacerdócio é levítico, da tribo de Levi. Mas Jesus, enquanto descendente de Judá, pôde ter o seu registro enquanto sacerdote na linhagem de Melquisedeque. A gente vai explicar isso quando estivermos expondo esta parte. E capítulo 10, versículo 19 até 13, 25, Jesus é superior e por conta disso nós podemos viver nele uma vida superior. A vida em Cristo é superior. Por quê? Porque é uma vida pela fé. Nós andamos por fé, não andamos por vistas ou por tradições humanas. Fique atento a essa informação. O escritor aos Hebreus, então, pretendeu expor a perfeição de Jesus. Enquanto sumo sacerdote, esta é a única menção no Novo Testamento, o único livro que trata Jesus como sumo sacerdote é a carta aos Hebreus. Jesus é plenamente Deus e tem uma dignidade única por conta disso.
Mas, ao mesmo tempo, no capítulo 2, que a gente vai estar vendo hoje, ele é plenamente humano. Isso é celebrado. Eu entendo, queridão e queridona, de que a audiência à carta aos Hebreus é formada por sacerdotes que se converteram. Eu vejo relances disso em Atos 6, 7, quando fala: a palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava, também um grande número, ou um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. A linguagem que o autor aos Hebreus se utiliza é muito própria para ser direcionada a um grupo de sacerdotes mesmo, um grande grupo. Eu deduzo isso também em Atos capítulo 15, versículo 5, que diz: alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido. E, para terminar, em Atos 21, 20, diz: há milhares de judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Então, estudar este livro, amados, é entender o sentido real do judaísmo. É entender a realidade pela qual o judaísmo aponta. E olhe para mim, isso está completamente diferente daquilo que nós temos hoje enquanto judaísmo. Eu sei que eu deveria talvez entrar em detalhes que eu não vou entrar, mas o Israel de hoje é uma nação como qualquer uma outra que tem seus acordos políticos, humanos e estratégicos. E faz parte de toda uma geopolítica. O verdadeiro judaísmo, eu concordo, claro que eu tenho que concordar com o apóstolo Paulo, que diz que o verdadeiro judeu é o cristão. É aquele que o é interiormente. Até mesmo porque nós temos aquilo que o judaísmo crê até hoje que ainda vai acontecer. A vinda do Messias. E nós cremos que ele já veio e já está entre nós. Por isso que nós devemos fazer missões entre os judeus. Porque eles também precisam conhecer o Cristo, que era igualmente judeu e que é salvador de todo o mundo. Nessa carta em especial, nós podemos ver claramente que aqueles crentes judeus do passado tinham de ser salvos de um perigo que lhes rondava, que era o de compreender a fé em Cristo como um complemento do judaísmo. Eles acreditavam que pelo fato deles crerem em Jesus, eles poderiam perfeitamente manter intactos ainda alguns cultos, pensamentos e credos e atitudes e compromissos com o judaísmo vigente. De modo que alguns estavam até mesmo pensando em retornar ao judaísmo para fugir da perseguição. Daí então o autor aos Hebreus logo de cara já diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, lá no Antigo Testamento, pelos profetas no Antigo Testamento, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, por Jesus. O que aqueles irmãos convertidos do judaísmo precisavam entender, e aquilo que nós hoje precisamos também entender, é que todos os outros pais, profetas e sacerdotes apontavam para Jesus, porque não pode haver qualquer ponto referencial de fé além de Jesus. É como diz o poeta: o sol apareceu, as estrelas se retiram. Daí a argumentação do autor aos Hebreus de que Jesus está muito acima dos anjos, porque a tradição judaica valorizava os anjos.
Eu disse na mensagem passada, são entre a palavra anjos e anjo e correlatos, são mais de 300 menções em toda a Bíblia. É anjo de um lado e anjo para o outro. Mas Jesus está acima de todos os anjos, porque Ele é filho de Deus. E os anjos são apenas servos. Sem menosprezar os irmãos que trabalham em nossa igreja, são diáconos. Apenas. Jesus é criador, os anjos são criaturas. Jesus é soberano, os anjos são seus súditos. Jesus é Deus, homem, Salvador glorificado, que não só, nós vamos estar vendo hoje, está acima dos anjos, mas também leva muitos filhos à glória, elevando-os também acima dos anjos. O que significa que nós, enquanto filhos, também somos superiores, preste atenção, aos anjos. Diante disso, então, vamos à leitura do texto. Por essa razão, que razão? Por tudo que eu já disse para vocês aqui. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Só diga no seu coração, não precisa dizer em voz alta, mas jamais nos desviemos. Há um risco de gente se desviar. Ou havia um risco lá, e ainda há um risco cá. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Acompanhe o texto, não desvie seu foco, pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o que estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo, aí ele cita Salmo 2, ou melhor, 8, 4 a 6. Que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, aí entra a interpretação que o autor aos Hebreus dá desse texto. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou. É outra frase que você precisa dizer em voz alta, guarda para você. Nada deixou fora do seu domínio. Não há nada fora do domínio de Jesus. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Há um delay ainda no espectro da história. A gente sabe que não há nada que não lhe seja sujeito, não há nada que não tenha ou esteja sob o domínio de Jesus, mas nesse momento a gente ainda não vê tudo isso. 9. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus. É a primeira vez que aparece o nome dele no livro de Hebreus. Que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo, e aí cita Salmo 22, 22. A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, cita Isaías 8, 17, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, porém, ou pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas. Preste atenção aqui, a humanidade de Jesus em tela. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte,
a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Por que Jesus não socorre anjos? Porque eles não precisam. Eles não precisam. São criaturas imortais. Mas socorre a descendência de Abraão. Que são quem? Nós precisamos. Os anjos não precisam de socorro. Nós, comedores de arroz e feijão, sim. Por isso mesmo era necessário, outra expressão que eu quero que você guarde, não precisa repetir, não, mas guarda aí. Era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, a primeira vez que aparece esse termo em Hebreus, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Deus, capture a atenção do teu povo, que ninguém olhe para o lado, converse, acesse celular, o que quer que seja. Agora é Deus que quer falar. Nós queremos deixar Deus falar, no nome de Jesus. Amém. Mateus, dando um clique aí, meu querido. Jesus é mais do que anjos em sua humilhação gloriosa, uma vez que como homem, ele foi Deus, e como Deus, ele foi homem. Eu coloquei foi no sentido histórico, porque na verdade a frase poderia ser: como homem, ele é Deus, e como Deus, ele é homem. Eu poderia separar essa mensagem em duas partes, e nós teríamos de 1 a 9 e de 10 a 18 em outra oportunidade. Mas eu julgo que se eu fizesse isso, por mais homilético que eu pudesse ser, eu prejudicaria o entendimento da estrutura maior desse texto. Nós perderíamos o fluxo. E com isso poderia ficar confuso na sua mente essa ideia de que a humanidade de Jesus, ela é necessária. Foi necessário que Jesus se tornasse homem. E isso tem a ver com o ministério de Jesus. Em outras palavras, Jesus não poderia nos salvar se ele não fosse humano. Era necessário. E isso fez parte de uma história maior. Por isso que os pontos, grande Mateus, são 3 aqui que eu espero passar a vocês de uma maneira panorâmica aqui. Quanto maior a porção que a gente expõe, mais panorâmico a gente precisa ser, né? 1 a 4, Jesus salva, os anjos não. Não adianta ficar pedindo para os anjos lhe salvarem, porque eles não salvam. Não salvam. O anjo dos ventos, lá que faz aquele barulhinho do que eu falei com você até já tirou da frente da sua casa, não salva. Santo Antônio não salva. Tem gente que acha que resolve problema de casamento, mas não resolve. São Jorge não salva. São Pedro também não faz chover. Anjos não salvam, Jesus salva. Segundo ponto, Mateus. Jesus reina, os anjos não. Não tem nenhum anjo, Gabriel, Miguel, Expedito, ninguém está no trono. No trono de Deus só tem lugar para um. O nome dele é? Jesus. O nome dele é? Jesus. Jesus. Ele reina. Ele reina. Os anjos, não. E terceiro ponto, queridão e queridona, Jesus reconcilia homens. Ele socorre a homens para fins de salvação na tentação. Os anjos não. Os anjos até podem nos socorrer em determinados momentos específicos, como eu já disse. Ajudou, não é, o servo de Abraão na escolha da mulher, de Isaac,
ajudou a Ló, tirando da terra um grupo de anjos, ele e sua esposa e suas filhas. E outros momentos, olhe para mim, na história, os anjos atuaram. Mas quanto à reconciliação com o Pai, só Jesus. Só Jesus. Então acompanhe meus argumentos aqui, os argumentos do texto. Jesus salva, os anjos não. A advertência é muito clara. Acompanhe com a sua Bíblia aberta, por favor. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. O autor está dizendo o seguinte: gente, se apegue aqui. Presta atenção aqui. A ideia do verbo apegar no original é como atracar um navio, né? Segura sua mente, segura o seu coração nesse ponto, em verdades, para que vocês não desviem. Porque se a palavra falada por meio de anjos, e aqui está evocando uma tradição entre os judeus, de que a lei de Moisés foi entregue por intermédio de anjos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 52 e 53, fala sobre isso, né? Vocês que receberam a lei por ministério de anjos. Em Gálatas 3,19, Paulo vai dizer isso. A lei, a promessa, foi promulgada por meio de anjos. Então, o autor, ciente desse entendimento, está dizendo o seguinte: olha, se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e se toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, versículo 3, preste atenção, como escaparemos nós, se não levarmos a sério a salvação, a grande salvação que nos veio através de Jesus? O argumento que o autor está dizendo é o seguinte: olha, se a desobediência à lei, aos 10 mandamentos, que pela tradição de vocês e pelo entendimento também escriturístico, foi dada por meio de anjos a Moisés, se a desobediência aos 10 mandamentos já causa tanta complicação para vocês, já causa um justo castigo, ele usa essa expressão, como vocês acham que vão escapar se vocês abandonarem a grande salvação que é promulgada pelo próprio Jesus? Minha gente, desviar da fé é algo das realidades mais terríveis que pode acontecer com um homem e com uma mulher. Meu jovem, meu senhor, minha senhora, desviar da fé não é algo hipotético, é algo real. Crentes se desviam da fé. Salvos não, mas crentes sim. Há um hino do cantor cristão que eu sempre me lembro: quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios sem amor estão. Gente que caminhava com a gente. Faça um exercício rápido aí, segundos, pessoas que você viu aqui, acompanhou aqui, ou no lugar que você servia ao Senhor antes e que se desviaram. Quem pensou em mais de uma pessoa? Então o desvio da fé, Roque, é real. As pessoas se desviam. Quem recebeu essa carta de início precisava entender que eles corriam perigo de virar as costas contra o Evangelho. E a questão é: como vocês vão escapar se vocês não levarem a sério? Gente, ignorar a grandeza da salvação aumenta a tragédia. Vai chegar um tempo, queridão e queridona, que o seu desvio do Evangelho não vai ter mais escape. Hoje ainda tem. Mas chegará um tempo que não terá.
E essa mensagem de Jesus, que não foi anunciada por anjos, foi anunciada pelo próprio Jesus, versículo 4. Deus testemunhou por meio de sinais, prodígios, milagres e dons espirituais. Aí é que entra uma confusão na nossa cabeça, mas eu quero explicar para vocês. A grande salvação é porque nós temos um grande Salvador. E que a despeito de sermos grandes pecadores, Ele testemunha com o próprio Deus, por meio de sinais, prodígios, milagres e dons. Mas mesmo assim, há pessoas que não creem. Você imagina Deus testificando conosco através de sinais, milagres, prodígios, dons? Mas infelizmente, amados, há pessoas que não atentam para isso, desconsideram isso. Gente, a vida cristã não é um playground. Coloque isso na sua cabeça. A vida cristã não é um modismo. Não é você vir aqui porque você não tem um lugar melhor para para passar nessa noite de domingo. Você pode enganar seu pai, sua mãe, o pastor, a liderança da igreja, mas se você não está aqui de coração, você está se auto-enganando. E a pior mentira que se pode pregar é a mentira contra si mesmo. E a punição de Deus sobre a sua vida vai ser severa, porque a nossa salvação não veio por intermédio de anjos, como os 10 mandamentos, da antiga tradição, da antiga aliança. Quem trouxe o evangelho para nós foi o Filho de Deus encarnado, que morreu por nós. E o próprio Deus testemunha com sinais, prodígios, milagres e dons. E o que você está fazendo com isso? Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 12, ele diz: as minhas credenciais de apóstolo são essas: paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Mas é incrível, queridão e queridona, que existem pessoas que veem essas coisas, que experimentam essas coisas, mas mesmo assim se tornam tão superficiais. E aí tem que ler o capítulo 6, que vai ser a mensagem que vai valer $1 milhão. Que se desviam. E se desviam. O evangelista João diz que Jesus veio para trazer a luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amados, eu não sei quanto a vocês, mas eu conheço gente assim, que conhece a luz, irmã Tânia, mas ama mais as trevas. Conhece a Deus. Um dia no meu gabinete, um rapaz disse: pastor, eu não acredito mais em Deus. Eu falei: mas rapaz, ele fez tantas coisas na sua vida, milagres. Eu falei: milagres, prodígios, sinais, dons espirituais. Pessoas que pregaram aqui com dons espirituais, amados, cantaram. A gente sabe de homens de Deus, amados, que foram usados por Deus no passado e hoje estão na cachaça, na prostituição, nos cassinos. Não dá para entender isso, claro que não, mas o autor já diz. Como escaparemos nós? Diga misericórdia. Porque todos nós podemos nos desviar. Porque Deus sabe do nosso coração e reforça o chamado dele a nós. Eu creio para mim de que, obviamente, repito, o salvo, ele tem momentos difíceis na vida, ele tem paradas por conta de dores, de traumas, ele não se desvia, mas a possibilidade de desvio é real. Não sei se eu confundi mais ou expliquei. Jorge, ele não se desvia, mas ele pode se desviar. Então vigia. Porque as tentações são reais. Sim ou não? Sim. Todas as tentações são reais. E aí, para prosseguir, porque eu disse que eu não iria separar a mensagem, então eu não posso delongar muito no primeiro ponto. Mateus, Jesus reina. E aí, o autor aos Hebreus, ele vai fazer isso no livro todo.
ele cita textos do Antigo Testamento e ele dá a interpretação dele. Só que como toda a Bíblia é inspirada por Deus, a interpretação do autor, como Hebreus, é a interpretação que a gente tem que seguir. Então ele cita o Salmo 8, versículos 4 a 6, que é o homem para que te lembres e o filho do homem para que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre seus pés tudo lhe puseste. Que é o homem? O Salmo está falando de que o homem, eu e você, fomos criados menor do que Deus, ou menor do que os anjos, porque a palavra no hebraico é Elohim, que pode ser tanto Deus quanto homens, tanto Deus quanto anjos. Mas diz que o homem foi criado no Éden e cheio de glória e de honra, o Senhor nos coroou enquanto homens. Ponto. É uma interpretação contextual do Salmo 8. Mas o autor aos Hebreus diz o seguinte, mas esse texto quer dizer algo maior. Está querendo dizer algo mais excelente ainda. Que é dizer o seguinte, Cristo, em sua humanidade, é o modelo, o arquétipo dos seres humanos. É a verdadeira incorporação da humanidade. É o último Adão. Então esse Cristo, ele foi criado ele foi gerado na eternidade, e por um pouco de tempo ele foi aqui na terra menor do que os anjos. A ênfase aqui é por um pouco. A ênfase aqui é de que enquanto Jesus estava aqui entre nós, ele foi temporariamente humilhado. Você tem que acompanhar meu entendimento aqui. Jesus foi servido por anjos no episódio da tentação, Mateus capítulo 4. Jesus foi servido por anjos por ocasião do Getsêmani, está lá em Lucas. Mas o que esse texto está querendo dizer é de que Jesus absorveu, trouxe para si, momentaneamente, limites, de tal modo que Deus se tornou ser humano. E diz o texto, versículo 9, vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Por mais que nada foi deixado fora do domínio, por mais que isto, segundo o versículo anterior, ainda não é uma realidade que a gente consegue ver plenamente, Jesus se submeteu a si mesmo ao sofrimento, para que ele provasse, olhe para mim, provasse a morte. Por que Jesus provou a morte? Aí você tem que ler o versículo 15. Para nos livrar daqueles que têm pavor, ou que estão sob o pavor da morte. Gente, a morte é atroz, né? Olhe para mim, morte é atroz. Sexta-feira de manhã, recebo uma mensagem. Era o José Elias. Pastor, ora por mim. Precisei levar a minha mãe para o hospital. Bem cedo. Passaram-se, 2 horas. Pastor, minha mãe faleceu. Uau! Quando a gente crê que Jesus provou da morte para que nós não tivéssemos pavor da morte, é isso que nos mantém de pé. Senão, quem suporta isso? Quem poderia suportar tal coisa?
Para usar a expressão do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, quem é idôneo? Quem é idôneo para essas coisas? Eu não estou profetizando não, viu gente? Não precisa repreender não, mas você pode estar aqui, sair daqui e receber uma notícia. De sua mãe, de seu pai, de uma irmã, de um irmão, de um amigo. Como é que você vai ficar são diante disso? Olhe para mim. Jesus provou a morte para que você não esteja mais sob o pavor da morte. É isso. É simples assim. Ele foi coroado de glória e de honra. Pilatos colocou uma coroa de espinhos e um manto de púrpura em Jesus. E diz, eis aqui o homem. João 19:5. Mas nem Pilatos, nem a multidão viram Jesus com os olhos espirituais, porque eles não podiam ver. O autor aos Hebreus olha para Jesus e vê o seguinte: ele é o homem, ele é Jesus. Ele provou a morte. Para que, versículo 15, livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele sujeitou todas as coisas, inclusive a morte. Tragada foi a morte na vitória, na tua vitória. 1 Coríntios capítulo 15. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus brinca com a morte. Ele chama a morte para um duelo. E a morte morre. A morte morre de medo de Jesus. A morte morre de medo de Jesus até hoje. Por quê? Se segura na cadeira. Porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1. Ele provou a morte para que nós pudéssemos provar da vida. Da vida. Ah, pastor, mas cita mais um texto. 2 Coríntios 5,15. Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Logo, mais um clique grande de Mateus. Jesus pode nos reconciliar com o Pai, com Deus, porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, conduzisse muitos filhos. Repita comigo, muitos filhos. Muitos filhos. Não é o padre que canta, é verdade, o Senhor tem muitos filhos. Muitos filhos ele tem. E ele trouxe esses muitos filhos à glória. Só que a glória tem que passar pelo sofrimento. E aí eu me lembro do Sproul, do pó à glória. Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoados por meio de sofrimentos. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. A nossa reconciliação, olhe para mim, é pelo fato de que Jesus não foi um anjo que se encarnou. Eu creio de anjos que se encarnam, ou que se materializam, ou que se tornam fisicamente reais. Aconteceu isso com Abraão, que recebeu a visita daqueles anjos que comeram. Se anjo come, ele não pode ser anjo só. Então ele recebeu características da natureza humana, momentaneamente, mas recebeu. Anjo não podia ser visto se não ocupasse uma forma humana. Salvo alguns lunáticos que veem anjos por aí. Tem anjos voando nesse lugar. Mas nenhum anjo pode nos trazer para junto do Pai. Aí, Hebreus cita Salmo 22, que você sabe, não sabe? Esse salmo foi recitado por Jesus na cruz. É esse salmo que tem a expressão clássica que você conhece muito bem. Deus meu, por que me desamparaste?
E o autor aos Hebreus cita a parte final do Salmo, quando ele usa a seguinte expressão: a meus irmãos declararei o teu nome. Fica óbvio, queridão e queridona, que a igreja entendeu o Salmo 22 apontando para Jesus. E fica óbvio, pelo menos ao meu ver, que Jesus não disse apenas a primeira frase do Salmo 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus citou o Salmo inteiro. E Jesus estava ali na cruz do Calvário, erguido, no Gólgota, dizendo a meus irmãos que estão aqui, e como diz João 17, aqueles que haverão de crer em mim, a meus irmãos, declararei o teu nome, e no meio da congregação eu te louvarei. É um homem, não se desvie, entre seres humanos falando a respeito de Deus. É um Jesus plenamente humano. E ele vai citar Isaías capítulo 8, versículo 17, para reforçar isso. Eis aqui eu estou e os filhos que Deus me deu. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus por adoção. Jesus é filho unigênito, único gerado, mas ao final o Hebreus está chamando de primogênito dos escritos do céu. O primeiro de muitos. Agora, Jesus destruiu o poder da morte, versículo 14, porque como filhos têm participação de carne e sangue, Jesus participou da carne e do sangue para destruir o poder da morte. Se o versículo 15 fala de pavor da morte, eu já salientei essa explicação, o 15 fala do poder da morte. Foi preciso, queridão, queridona, coloca uma coisa na sua cabeça, pelo amor de Deus. Foi preciso que Jesus sofresse. Quando você assiste um filme de Jesus sofrendo, não fica com aquele jeito, ai, tadinho dele, ai, meu Deus, tadinho, tadinho, não precisava. Precisava. Era necessário. Era necessário. Era preciso que o Filho se tornasse carne e sangue, pois só assim ele poderia morrer e, uma vez morrendo, destruir o diabo, que tinha o poder da morte. Jesus não poderia ter ressuscitado se não tivesse morrido, obviamente. Mas ele não venceria também o domínio da morte se ele não estivesse ao Hades, vencendo e declarando a sua vitória no inferno, declarando a sua vitória. Jesus precisava morrer, era necessário que ele morresse. Um dos grandes enganos de muitas seitas e algumas religiões é de que Jesus não teria morrido na cruz, mas alguém teria substituído a ele. Negar a cruz de Cristo é negar a mensagem do Evangelho. Era necessário, queridão e queridona. Tem gente que fala o seguinte, pastor, mas o cristianismo é muito cruento, é muito violento. Porque a vida é violenta. E Jesus precisou passar por tudo aquilo para que vencesse o diabo. E aí é que entra uma história, queridão e queridona, que eu vou só entrar em detalhe rapidinho aqui para você. Há uma distinção entre cumprimento e consumação. O diabo já foi derrotado lá na cruz. Tanto é que em Lucas capítulo 10, na verdade até antes da cruz, o diabo já temia, né? Porque em Lucas 10, os discípulos que foram enviados, eles voltaram contando o testemunho, né, da missão, e disseram o seguinte, olha, nós vimos o diabo cair do céu e aquela situação toda. O diabo esperneou. O diabo fez tudo. O diabo tentou de tudo. Pensa num cara persistente. Pensa de um cara que não desiste nunca. Não é o brasileiro, é o diabo. Até hoje o diabo acha que pode ganhar, por exemplo, a sua vida. Você sabia disso, meu irmão?
Minha irmã, sabia disso? O diabo até hoje tem esperanças de voltar a ter domínio sobre a sua vida. Por isso ele tenta. Ele tenta até o fim. Você acha que o diabo, não, eu aceitei Jesus, eu já estou na embacinha, estou tranquilo, estou de boa. O diabo não tira férias. O diabo não dorme. O diabo é uma criatura, não é um criador. O diabo não é eterno, ele foi criado. O diabo não é onipotente, onipresente, nem onisciente. Mas o diabo tem um poder de observação agudo e tem demônios sobre si, ou sobre o seu comando, que fazem estragos significativos no mundo real. Eu já contei aqui para vocês de um pastor que foi consagrado, jovenzinho. Tem muito jovem metido a besta. Tem muito velho metido a besta também, mas muito jovem. Defendeu no concílio que o diabo não existe. Porque você já deve ter visto isso. O diabo não existe, é a força negativa do homem, é uma ideologia. O diabo não existe, o diabo não existe, o diabo está no sistema, o diabo está... Aí houve aquela confusão de concílio, né? Aí nisso um pastor experiente levantou a mão e falou o seguinte: irmãos, eu aprovo, eu voto pela aprovação do candidato, de imediato. E todo mundo olhou para um lado e falou o seguinte: mas pastor, o senhor ouviu o que ele falou? Ele está negando a existência do diabo. Eu falei: irmãos, vamos aprovar o candidato. A primeira semana de ministério ele vai ter certeza que o diabo existe. Não tem que brigar com um sujeito desse. Não tem. Não tem, amados. 2 Timóteo 1,10 vai dizer que Jesus destruiu a morte. Mas a morte continua sendo uma realidade, amados. Aí você está pensando: mas pastor, ele venceu o diabo, venceu a morte, mas o diabo está aí, anda em derredor, procurando quem possa tragar, segundo 1 Pedro, e morre gente até hoje. Sim, meu queridão, mas segura a onda. Eu, se eu fosse olhar para você agora, eu diria: segura a onda, segura a onda, se mantenha. Porque o império da morte, que está sob o comando de Satanás, está por aqui por algum tempo apenas. Porque chegará um tempo, e não está longe, que aquele que tem poder sobre a morte, que é o primeiro e o último, e que vive, e que esteve morto, mas agora está vivo para todo sempre, vai resolver todos os nossos problemas. Queridão, queridona, não tema não. Não tema não. Jesus vai adiante. Diz o texto, versículo 16, ele evidentemente não socorre anjos. Por quê? Porque os anjos não precisam. Quer ver uma coisa assim, uma curiosidade, não sei se é relevante para você, talvez nem seja. Não existe mais criação de anjos. O contingente de anjos já fechou. Que anjo é sexuado. Então ele não pode se reproduzir. Quem é anjo já é anjo. Quem é anjo já é anjo. O anjo da igreja está lá em já está anjo já. Por isso que Jesus não socorre anjos, porque eles não precisam. Os anjos não são tentados mais, já foram. Em Apocalipse 12 diz: uma terça parte já desceu, já está servindo a Satanás. Não tem anjo mais se desviando. Anjo caído já foi, já. Caiu tudo que tinha que cair. O que está lá, está salvo. Está safo. Está de boa. Por isso que Jesus não socorre anjos, mas ele socorre descendência de Abraão. Versículo 19, socorre, 16, né? Socorre eu e você. Por isso mesmo, 17, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação, isto é, para satisfazer plenamente a Deus
a ira de Deus em relação aos pecados nossos. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, aleluia, quando foi tentado, é poderoso para socorrer, para apoiar, para ajudar os que são tentados. Anjo não é tentado, mas olhe para mim, você é. E você tem um suporte, um apoio. Jesus é tanto salvador quanto exemplo, Richard Taylor vai dizer. Ele vai adiante de nós, não somente mostrando o caminho, mas limpando, construindo o caminho. É isso. Jesus não é um príncipe que lidera da retaguarda e permite que seus homens lutam e morram. Ele é alguém que vai adiante, luta e morre ele mesmo. Ele não é como o Putin, que fica lá no Kremlin, todo sofisticado e mandando os soldados para a batalha enquanto ele está no bem bom. Não, não. Ele não é o Kim Jong-un, aquele gordo lunático, homem foguete, que manda os outros, os seus súditos, lutarem e morrerem, e muita gente de fome para manter aquele arsenal atômico, enquanto ele só engorda e isso que você está pensando. Não, não. Jesus não é desses. Inclusive os dois se encontraram. É o diabo com outro diabo se encontrando. Jesus não é desse, ele vai à frente. Ele luta suas lutas. Ele diz, mexeu com meu filho, mexeu comigo, ele é meu irmão. É o irmão mais velho que pega as nossas brigas, que diz assim, eu posso falar do meu irmão, ninguém mais pode falar. Ele luta por nós. Ele morre por nós. Em tudo que ele sofreu e foi tentado, ele é poderoso. Repita comigo, é poderoso. Para socorrer os que são tentados. Uau! Esse Jesus é bom demais. Mateus, para terminar, meu filho, leve a sério a palavra de Jesus, que você vem ouvindo nesses últimos anos de sua vida. Deus não lhe tem mais inocente. O que você já ouviu tem potencial ou para lhe condenar, ou para lhe salvar. Tem gente que fala, mas eu estou em cima do muro. Gente, quem está em cima do muro, está com ele, porque o muro tem dono. O muro é do diabo. Todo mundo que está acima do muro está com ele. Porque ele é o dono do muro. Meu jovem, coloque isso na cabeça, o diabo é o dono do muro. Ou você está do lado de Jesus, ou você está do lado do diabo. Só que o muro é propriedade dele. Então se você é meio barro, meio tijolo, meio crente, meio descrente, você é do diabo. Eu não estou preocupado de ser popular com você. Eu prefiro uma verdade dura do que uma mentira doce. Não adianta dizer, não, mas na última hora vai ter, sei lá, 45 minutos. Não, não, gente. Juiz só dá prorrogação até o outro time fazer gol se o Flamengo estiver jogando. Na vida real, não é assim. Não é assim. Não vai ter prorrogação. Não vai ter tempo extra. Não vai ter tempo extra. Coloca uma coisa na sua cabeça. Você que talvez até se desviou com a piada, mas não perca a ideia. Não vai ter tempo extra. Não vai ter tempo extra. Hoje, Deus manda dizer para você, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus 3, 7 e 8. Segundo, Mateus, em Jesus a nossa humanidade foi redimida. Ninguém foi mais humano que Jesus. Ninguém foi mais divino que Jesus. Ele entende perfeitamente. Se existe uma coisa que Jesus é especialista em humanidade, porque ele foi humano pleno. Ninguém foi mais humano que Jesus. Ninguém, minha cabeça está... Adão foi tão plenamente humano como Jesus. Adão foi. Mas Jesus é mais excelente que Adão. Porque a humanidade de Jesus, embora perfeita, não serviu de desculpa para que ele pecasse.
E por isso nós somos cristãos e não adaístas, né? Não seguimos a Adão, porque Adão não salva ninguém. Calvino vai dizer de que a humilhação de Cristo é um extremo glorioso para nós. Porque ao lermos que ele revestiu-se da nossa carne, a impressão que fica é que Cristo se classificara como pertencesse à classe comum da humanidade. A cruz o fez inferior a todos os homens. Então devemos atentar bem para que Cristo não seja menos estimado só porque de livre e espontânea vontade por nossa causa ele se esvaziou. O apóstolo mostra que esse mesmo ato deve ser considerado tão honroso para ele, o Filho de Deus, que por esse meio foi consagrado o autor da nossa salvação. Dando um clique. Eu vivo citando aqui, vez por outra, C.S. Lewis, porque eu me emociono e me impacta o fato de um homem acadêmico, um homem que produziu muito, nascido em 1898, falecido em 1963, um irlandês, foi professor de Oxford durante 29 anos, professor de Cambridge na área de literatura medieval e renascentista, criado na igreja anglicana, se tornou ateu na adolescência. Peregrinou na sua caminhada com o Senhor, lutando, ele que se considerava o mais relutante de todos os ateus. E se tornou o mais relutante também dos convertidos. Em 1929, ele retorna à comunhão. A biografia dele é Surpreendido pela Alegria, um livro que eu recomendo muito você ler. É denso, não é um livro legal de ler, no sentido de que algumas citações e contextos são muito próprios da experiência dele, mas vale a pena ver o coração, porque Lewis acreditava que no cristianismo nós somos confrontados com uma pessoa, a quem dizemos sim ou não. É a nossa alegria, é o próprio Jesus. C.S. Lewis escreveu mais de 50 obras, vários gêneros. Escreveu coisas complexas, escreveu coisas simples, exemplos, analogias. Um mestre, um defensor da fé, apaixonado por crianças, profundo conhecedor dos relacionamentos pessoais e da vida dos animais também. Quero salientar apenas algumas frases dele para terminar. No livro O Peso da Glória, ele diz: eu creio no cristianismo tal como creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. E no cristianismo puro e simples ele disse: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Jesus é mais do que anjos em sua humilhação gloriosa, uma vez que como homem ele foi Deus, ele pode lhe salvar. Ele reina. E ele socorre, reconcilia. Mas também ele foi homem. Ele compreende perfeitamente. Olha para mim, queridão e queridona. Não existe nada, nenhum assunto. Pensa num assunto cabeludo. Pensou? Jesus está dizendo: eu entendo você perfeitamente. Eu entendo. E uma vez que eu sofri e fui tentado, eu sou poderoso para prestar ajuda a você naquilo que você é tentado hoje. Abaixa a cabeça, queridão e queridona. Exalte a Jesus. Mas creia em Jesus. Meu queridão, minha queridona, se reconcilie com Jesus hoje. Para de brincar.
Tenho conversado com jovens amados e amadas, com homens, com mulheres, com pessoas que há tempos não têm um encontro verdadeiro com Jesus. Acostumaram-se com o ambiente da fé. São crentes nominais. Só tem fachada. Só tem cartaz. Só tem um nome no rol de membros. Mas não tem certeza da vida eterna. Gente que se morrer hoje tem dúvida se vai para o céu ou se vai para o inferno. Gente que brinca. Gente que tem desconsiderado tão grande salvação. Queridão, queridona, presta atenção aqui. Você está comprometido realmente com o Senhor Jesus? Não existe essa coisa de eu sou crente, mas eu não estou na igreja. Cristo sim, igreja não. Você precisa ter um compromisso. Você tem um compromisso com a igreja real, local. A classe de batismo está esperando por você. A assembleia para reconciliar membros, para receber novos membros, está chegando agora em julho. Eu sei que pode haver pessoas, mas o ladrão na cruz, em Lucas capítulo 24, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo para ele nem se batizar nem nada. O ladrão na cruz nunca foi membro de igreja. Mas você tem o privilégio de ser. Por que não fazer? Agora tem que ser um compromisso de verdade, queridão e queridona. Tem que ser aquele compromisso de verdade. Ou você é crente de verdade, ou você não precisa estar aqui para enganar a si mesmo. A pior cegueira, já dizia o meu pai, o pior cego não é aquele que não vê. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Então levante-se, queridão, levante-se, queridona, e olhe para Jesus. E exalte a Jesus. E se comprometa com Jesus. Aquele que é bem mais do que os anjos. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Levante suas mãos e cante ao Senhor. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Aqueça o coração e louve ao Senhor. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Luz entre
Santo Deus. Que Deus receba o louvor da sua igreja. Acima de todos, E fortaleça a fé daqueles que estão cansados, acima de tudo, decepcionados, frustrados, pensando em desistir. está o Senhor. A possibilidade de desviar-se Entronizado. é real, mas Jesus compra a sua briga. Os anjos e os homens. Então cante sabendo, crendo. Ele é maior do que os anjos. Os céus e a terra. Ele salva, os anjos não. Ele reina, os anjos não. Montanhas e mares. Ele reconcilia, os anjos não. Declaram quem tu és. Então canta bem forte, igreja. Louve ao Senhor, cantando ao Senhor assim. Tu és Senhor e Rei, governas sobre Cante ao Senhor. o universo, Ele tem domínio sobre todas as coisas. justo e fiel, vestido de glória, poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, 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 ó Santo Tu és santo. Exalte a santidade. Tu és santo. Do Filho de Deus. Tu és santo. Do primogênito entre muitos irmãos. Tu és santo. Do nosso sumo sacerdote. Tu és santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é destacado. Ele é honrado. Não se canse de dizer. Não se canse de exaltá-lo.
Vamos encarar mais uma semana, Senhor. Vamos ser tentados. A possibilidade de desviarmos da fé continuará sendo real. Mas nós temos alguém que nos salva, que reina nos céus, que intercede por nós, que provou da morte para que nós não tivéssemos mais o poder, não estivéssemos mais debaixo do poder da morte e não sofrêssemos mais do pavor da morte. E nos socorre. Não socorre anjos, eles não precisam de salvação, nem de ajuda, nem de suporte, mas nós sim. Os anjos não são tentados, nós somos. Os anjos não podem se desviar, nós sim. Mantenha-nos firmes e que haja pessoas aqui que tenham confessado Jesus como seu único e suficiente Salvador agora, aqui. Eu sei que o Senhor salvou pessoas aqui. E eu sei que o Senhor está trazendo pessoas de volta para a sua casa, hoje aqui. E quantos tiverem alcance a essa transmissão e essa mensagem que vai poder passar para mais adiante. Nós te louvamos, ó Deus. E reconhecemos-te como santo, 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 santo. E toda a igreja, em oração, em atitude de fé, entende que o Senhor é essencial na nossa vida. Se assente, queridão, queridona, me aguarde que eu vou estar à porta para cumprimentar vocês. Deus abençoe.